Bom dia, sou Simone Silva e hoje no Entrevista Coletiva eu vou conversar com a advogada Michele Maciel sobre destrato de imóveis. É o que você vai ver a partir de agora no Entrevista Coletiva. Bom dia, Michele, seja bem-vinda ao nosso programa. A gente vai falar sobre um assunto bem peculiar, principalmente neste início de ano, que é o destrato de imóveis. Eu já começo perguntando e pedindo para que você explique aos nossos telespectadores o que significa isso. Em primeiro lugar, muito obrigada pela acolhida, Simone. Destrato de imóveis, o que significa? O destrato de imóveis é nada mais que uma rescisão do imóvel, portanto, do contrato de locação, né? Então, se é feito um contrato, seja de compra também, você pode destratar, desistir. Nesse período, existem renovações, o pessoal está saindo, mudando de residência. Então, o destrato não é nada mais do que terminar, finalizar aquele contrato de uma maneira escrita para que a gente evite problemas. Isso finalizar antes do tempo ou no tempo que já estava previsto em contrato? No tempo que já estava previsto em contrato. Então, assim, o ideal é sempre fazer um contrato escrito e um destrato também escrito. Vai evitar muita dor de cabeça. O que quem aluga um imóvel deve observar neste momento e, por outro lado, o locatário, o que deve observar nesse momento? Quem aluga o imóvel deve observar se houve algum dano no imóvel para que possa ser utilizado, por exemplo, caução, que é previsto no contrato. Então, já no destrato vai explicar a caução, vai ser utilizada para fazer reparos, etc. É um olhar que tem que ter de quem locou. E quem está alocando tem também que verificar se houve algum problema durante o ciclo da locação, se houve um pagamento a mais, ter certeza que a caução também vai ser devolvida, corrigida, normalmente pelo índice da poupança ou algum outro índice que tenha sido colocado. Isso é muito importante, que o locatário esteja atento. Com relação ao tempo para a pessoa sair, deixar o imóvel, isso também pode ficar estabelecido no contrato ou há uma flexibilidade? Pode ficar estabelecido no contrato. Quando não há essa cláusula fixa, a gente determina 30 dias por lei. É 30 dias que eu, enquanto dona do imóvel, enquanto locadora, vou dar ao meu locatário para ele desocupar o imóvel. Então, por exemplo, alguém que deveria sair de um imóvel dia 31 de janeiro, não sai, teria até o final de fevereiro para sair? Perfeito. Seria assim? Exato. Então, 31 de janeiro não saiu, o ideal é não esperar. 1º de fevereiro já envia uma notificaçãozinha, comunica, olha, você tem 30 dias, né, já ultrapassou aqui o nosso prazo, vamos resolver isso da melhor forma, e já comunica através de uma notificação formal. O que é muito comum, Michele, em contratos de locação, sempre tem aquele clássico problema. Fiz melhorias no imóvel. Como lidar com isso? Vai ter um abatimento no valor do aluguel? Ou neste momento de saída, vou receber alguma coisa? Vou ser ressarcido por este valor que eu já investi? Certo. É interessante eu explicar para vocês um pouquinho sobre benfeitorias. O que são benfeitorias? É exatamente essas melhorias que são feitas no imóvel. E a gente tem 3. A gente tem a benfeitoria necessária. Imagine que você está no seu imóvel alocado, teve infiltração. Você tem que fazer, senão seu teto vai cair em cima de você, concorda? Claro. Então, essa benfeitoria chamada de necessária vai ter que ser indenizada. Então, nessa hora do destrato, olha, vamos ver aqui o valor que eu gastei. Interessante até a pessoa, antes mesmo do destrato, do último mês, já pensar mentalmente, olha, eu gastei tanto. Antes de finalizar esse mês aqui, o último pagamento, vou conversar com o dono do imóvel. Guarda notas do que investiu Guarda notas, né, e já conversar com o dono do imóvel. Então, essas necessárias que é infiltração, algo que vai causar um problema, de repente também vazamentos de água, eletricidade, tudo que é necessário, tudo que pode comprometer a sua convivência, né, a sua residência, literalmente, tem que ser indenizado nesse final. Depois da necessária, a gente tem a útil. O que é a útil? Não é necessário, o teto não vai cair, mas se eu pegar aquele jardim que está lá todo mal feito e colocar uma grama, sintética ou não, fizer um paisagismo, melhorei o imóvel. Eu posso conversar com o proprietário e dizer, olha, melhorei seu imóvel aqui, mas ele não tem a obrigação de indenizar, é uma conversa. E, por fim, aquela que a gente chama volutuária. É até difícil para mim falar, imagino, para o telespectador. Mas é aquela benfeitoria que você simplesmente diz assim, eu quero colocar aqui
Vou rebaixar o teto. Vou rebaixar Vou rebaixar o teto. Vou botar um gesso. Isso. Essa daí não é necessária e nem é útil. Então, essa daí dificilmente vai ser indenizada. Tá? Então, tudo vai depender da conversa, mas pela lei, a única melhoria feita no imóvel que é obrigatória a ser indenizada é aquela necessária. Com essa que você justamente falou, um teto que vai cair, uma infiltração que teve, um problema elétrico problema também. elétrico. Então, isso aí, quem deveria fazer é o proprietário. Mas, normalmente, pela nossa comodidade mesmo, a gente acaba fazendo, né? É muito comum que a gente realize isso aí. Nós estamos falando de contratos que são contratos de locação por um tempo até longo. Mas quando a gente vai para um contrato feito por uma locadora dessas que a gente vai para outra cidade, não quer ficar num hotel, quer ficar numa casa, essas regras também se aplicam? Ou que regras se aplicam? Se aplicam, porém, a gente vai falar aí, nesse caso, do contrato por temporada. Então, é um contrato sempre com um tempo muito, muito pequeno, muito limitado, tá? Então, não dá nem tempo de se fazer melhorias. O que vai se prestar atenção? Quem está alocando, ter certeza que vai receber o valor antecipadamente, porque o prazo é muito curto, Sim. A caução antecipadamente. E quem vai locar, ter certeza que aquele imóvel existe, naquelas condições, porque geralmente, né, a gente vê a foto na internet, está lindo, mas quando chega, de repente, é uma decepção. Não é bem aquilo que está se Não é bem apresentando aquilo. Ele tem o ali. direito à rescisão. Outra coisa, ele tem que ver como ele está recebendo o imóvel. Da mesma forma que ele está recebendo, ele vai entregar. Então, ter atenção à pintura, à conservação em geral e também a móveis, porque a gente está falando desses contratos menores, né? Geralmente está tudo mobiliado. Então, seriam essas dicas que eu daria, tanto para quem está alocando, como para quem vai alocar. Então, vamos falar sobre isso, sobre itens. Tem um vaso lá na minha residência que eu loquei com aquele vaso. Quando o locatário foi embora, o vaso desapareceu. Como é que se lida com a situação dessa? Por isso que nesse contrato, mesmo sendo pequeno o prazo, peça caução. Porque aí o que você vai fazer? Vamos fazer uma vistoria de saída. Isso acontece. Quem locou saiu correndo e não deu nem tempo de vocês dois chegarem lá e bora discutir isso aqui. Ele foi embora. Mas o vaso não está mais, quebrou. Você não vai devolver a caução. E se ultrapassou a caução, você pode cobrir a diferença. E se foi menor que a caução, você devolve a diferença. Por isso que é muito importante, ainda em contrato de temporada, exigir tanto o pagamento antecipado como a caução, para lhe resguardar numa situação como essa. Michele, você recomenda que em situações como essa, por exemplo, se faça uma lista, um rol de coisas que constam no imóvel, por exemplo, tem 4 toalhas, nós temos 10 panelas, tantos talheres. Há essa possibilidade de fazer um rol, uma lista das coisas para fazer essa conferência na saída do imóvel? Não só essa possibilidade, como é necessário. A gente chama isso de laudo de vistoria com inventário. Então, se faz um inventário de todos os bens, dos utensílios domésticos, enfim, de tudo que há naquele imóvel. E os dois, tanto quem está alocando como quem vai alocar, assina que está de acordo. Essa é a única maneira da gente realmente controlar o que havia, né? Especialmente em locações mais especiais, com móveis mais caros. Então, é importante fazer esse inventário de imóveis. E qual é o profissional, você é um advogado especialista nesse assunto, é o profissional recomendado, o profissional que deve fazer esse acompanhamento dos contratos? Aí aqui a gente vai dividir em 2 situações. Geralmente essas pessoas procuram muito o corretor imobiliário, ele já pode dar essas dicas, né, iniciais de, por favor, faça a vistoria, vamos juntar aqui o laudo. Ele pode, sim, já orientar. Agora, o contrato é sempre bom fazer com o advogado. Quem entende do negócio? Porque é a gente que vai ter aquele olho clínico, né? A gente chama o advogado do diabo, mas não é isso. A gente vai ter aquele olho clínico do problema que pode acontecer e vamos evitar que ele aconteça. Então, nesse cenário, pensando no contrato, aí sim, é importante procurar um advogado especializado que vai orientar, vai fazer o contrato e até acompanha no momento lá do recebimento, confere o laudo de vistoria, também pode ser feito, tá? Mas o contrato, sempre o advogado. Em que momento esse advogado entra em ação? Por exemplo, tenho uma casa, deixei uma casa, me mudei para outro lugar, mesmo que eu ainda não tenha colocado esse imóvel para aluguel, eu devo já ter esse advogado para fazer o acompanhamento dos contratos relativos a esse imóvel? Sim, é importante. Se você já tem um imóvel e você pretende locar, já entre em contato, já faz um alinhamento, né, de entendimentos para que o contrato saia do jeitinho que você gostaria e vocês possam se entender
E quando surgir o locatário, já está pronto ali, já está praticamente feito. Michele, você também atua em problemas relacionados a condomínios? Sim. Eu adoro condomínios. Condomínio é um mundo à parte. Condomínio eu acho que é onde tem um mundo à parte. As fortes emoções. Fortes emoções, é verdade. Qual é a sua principal área de atuação dentro verdade. desse espectro de condomínio? Qual é a demanda que mais chega ao seu escritório? Inadimplência. Inadimplência. Não tem como, inadimplência. O pessoal chega chorando lá. O que eu faço? Né, o meu condomínio não está pagando, vamos notificar, vamos. É interessante e é muito importante que saiba, tanto o síndico quanto o próprio condomínio, que é possível penhorar aquele imóvel para pagar o débito condominial. Quando chega já num limite... Isso, porque assim, às vezes as pessoas ficam confortáveis acreditando que não, vou deixar a dívida correr. Não é bom, porque é possível essa penhora e vai ser feito por um valor bem abaixo de mercado, né? Então, o que a gente aconselha? Notifica logo para tentar fazer sempre extrajudicial. Se não for possível, se ajuiza. A demanda principal de condomínio é essa. A segunda são conflitos de vizinhança. Os melhores. Conflitos de vizinhança. Os melhores. E o que a gente faz? Tem que ir para o regimento interno, gente. Tem que ir para o regimento interno. Daí, talvez, a importância de existir um regimento interno que esteja todo Sim, amarradinho milimetricamente. As pessoas não dão importância ao regimento interno. Então, quando a gente faz o início do processo de incorporação, é feito um protótipo do regimento interno. É só um protótipo. Após a entrega da obra, né, do condomínio, aí sim, as partes, né, os condôminos se reúnem para aprovação do regimento. Pronto, é nesse momento, esse momento é crucial, que se coloca ali tudo que se possa pensar. Mas as pessoas, às vezes, nem querem ir, né, para a reunião de condomínio. E aí depois vão reclamar. Aí não tem Pois mais o que fazer, né? Então, assim, se o condomínio permite que fume na área comum, foi permitido ali pela maioria, né? O PET. Então, assim, muitas coisas que tem que estar lá no regimento interno. Você falou, achei bem interessante esse ponto, que é possível até a penhora do imóvel quando se deixa, inclusive, de efetuar o pagamento ali do condomínio, mas isso atinge principalmente o proprietário do imóvel. E quando quem está morando não é o proprietário? Que é o locatário, né? O importante é a gente, no contrato, e aí voltamos à questão do contrato, o proprietário se resguardar já disso. Normalmente, eu oriento que, no valor da alocação, já inclua o condomínio, porque já evita muita coisa. Então, se eu sou dona do imóvel, boa ideia, loco para você, mas já loco com o valor do condomínio incluso, eu estou tranquila, porque eu vou lá e pago o meu condomínio. Mas se eu separo e deixo só o valor da alocação e deixo a responsabilidade do condomínio para você, eu perco esse controle. E quem vai ser responsabilizado diretamente vai ser o proprietário. Nada obstante, eu vou lá, vou mostrar que você tinha, né, a responsabilidade via contratual. Mas olha o caminho longo que a gente fez. Vai terminar na justiça. Quando a gente poderia ter feito algo bem mais curto, né? Mais amarrado. Contrato. Tem que fazer contrato, então, minha gente. Michele, eu quero agradecer muito por você ter participado aqui conosco da nossa entrevista coletiva. Então, eu acho que estamos todas as dúvidas sobre destrato de imóvel e fica aí a dica para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Simone, fico à disposição. Maiores dúvidas, estou aqui Deixa sempre. aí as redes sociais. Nosso Instagram é @MicheleMaciel Advogados e lá a gente está sempre publicando sobre dicas de direito imobiliário. É isso aí. Olha, eu vou ficando por aqui. Se você perdeu alguma entrevista coletiva, não tem problema. É só acessar as nossas redes, ver no YouTube e eu fico aqui. Bora Brasil, é quem segue com vocês aqui na Band.